Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional neste domingão, dia 8 de junho de 2025. O Internacional segue a preparação para encarar o Galo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro e tem um grande objetivo aí da comissão técnica do técnico Roger Machado. A gente vai falar sobre esse objetivo a curto prazo e também a confirmação do técnico BKSS, que interessa muito ao Internacional, o emissário que está em Porto Alegre para levar um atacante do Internacional para o exterior. E F5 na janela de transferências do Inter, tudo nesse conteúdo. Não te esquece de deixar teu like, te inscrever, ativar o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros tem o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Vai lá na KTO. Aliás, tá? Não deu. Eu só aqui te contar a vitória e a derrota. Botei vitória da Espanha. Ambos marcam mais de 1,5 em gols. Faltou só a vitória da Espanha. Teve ambos marcam, teve mais de 1,5 em gols. Terminou em 2-2 e Portugal foi campeã da Nations League nos pênaltis. Jogaço, mas KTO é assim. Tem dia que tu perde, tem dia que tu ganha. É pra brincar, é pra se divertir. E eu já fiz a minha fazinha no Oklahoma City Thunder. Daqui a pouco tem jogo 2 das finais da NBA, o melhor basquete do mundo. E eu botei vitória do OKC. Faz lá teu palpite também na NBA para quem gosta de acompanhar outros esportes, tá? E quero falar também aqui de Ativa. Ativa você, na Ativa sempre o melhor estimulante sexual do homem moderno, mas da mulher moderna também. Tem o Ativo Fem para as mulheres. O Ativo é para tu não falhar no RH, para tu não ter nenhum problema no RH com teu parceiro ou tua parceira, mas também para te manter ativado no dia a dia. Não só para o hora H, tu pode tomar no teu dia a dia que tu vai ter um vigor físico diferente. Vai de Ativo, o meu link está aqui no primeiro comentário fixado, tá certo? Bom, gente, vamos lá. O Internacional esteve de folga neste domingo. O Inter perde para o Fluminense no domingo, folga segunda, terça, quarta, se reapresentou na quinta e aí treinou quinta, sexta e sábado, 3 dias de treinamentos. Hoje o grupo ganhou uma folga, reapresentação amanhã no CT Parque Gigante pela manhã, e aí treina segunda, terça e quarta, mais três sessões de treinamentos. E aí o grupo viaja na quarta-feira, depois do treino no CT, com portões fechados para Belo Horizonte, para o jogo de quinta. Dia dos Namorados, dia 12, quinta-feira, 9h30 da noite, lá na Arena MRV, em Belo Horizonte, Atlético Mineiro e Internacional. E o grande objetivo da comissão técnica do Internacional, do técnico Roger Machado, também na direção e, claro, do grupo de jogadores, é o Inter, pelo menos, ter uma pontuação próxima das equipes que estão na primeira página da tabela de classificação. O Inter hoje está 1 pontinho do Z4, tá? Tem 11 pontos, é 14º. Fortaleza é o primeiro time dentro do Z4 com 10 pontos, é o 17º, a mesma pontuação do Vitória, 16º, do Vasco, 15º. Se o Inter vencer, o Inter vai a 14, não passa o Grêmio, que é o 12º, torce por resultados paralelos contra o São Paulo, contra o Vasco, Vitória, Fortaleza, e pode ficar ali nos 14 pontos, mais próximo aí de uma pontuação de primeira página do Campeonato Brasileiro. Esse é o objetivo, é o Inter pelo menos vencer para melhorar um pouco a sua situação dentro do Campeonato Brasileiro, porque o grande objetivo do Inter era terminar aí, antes da parada para o Super Mundial, dentro da primeira página, do 10º para cima, que fosse o Inter estava comemorando. O grande objetivo era classificar para as oitavas da Copa do Brasil. O Inter fez. Classificar para as oitavas da Libertadores. O Inter também fez. Mas estar na primeira página. O que não vai dar, mas dá para pelo menos aproximar essa pontuação e o Inter também sair ali daquela zona ali de briga do pessoal que está contra o Z4. Por isso precisa vencer o Galo fora de casa na quinta-feira. Bom, eu quero falar sobre outro assunto que é bem importante aqui, porque lá no Equador, o técnico argentino BKSS da seleção equatoriana confirmou que sim, Ener Valencia pode entrar em campo na terça-feira. Na terça-feira, Peru e Equador, lá em Lima, no Peru, pelas eliminatórias para a próxima Copa do Mundo. O atacante equatoriano do Internacional, que se recupera de uma lesão grau 2 na posterior da coxa. Ele não joga já há um mês, tá? A lesão hoje está fazendo um mês, foi no dia 8 de maio, lá em Medellín, na Colômbia, na derrota por 3-1 contra o Atlético Nacional na Libertadores. Desde então, o Ener Valencia não tem jogado, viajou sob muitas dúvidas
com a seleção equatoriana, mas pode jogar na terça. Ele não jogou contra a seleção brasileira, nem no banco ficou, não estava pronto ainda, mas em entrevista coletiva hoje, lá em Guayaquil, no Equador, onde a seleção equatoriana está fazendo a sua preparação para esse jogo em Lima na terça-feira, o BKSS deu uma coletiva e disse que o Enner, sim, pode ir para o jogo. Ele disse o seguinte, tá? Não está em discussão o Enner ser desconvocado. Isso porque o Gonçalo Plata, jogador do Flamengo, foi desconvocado, também chegou lesionado como o Enner Valencia e foi desconvocado. Valencia, então o BKSS está garantindo que não vai ser desconvocado. Ele disse, ó, não está em discussão que o Enner seja desconvocado. Ele está muito bem. Vamos esperar até o último momento. Esperamos que possa estar no jogo. É uma grande informação, porque aí a gente está falando de um Valencia, quem sabe jogando na quinta-feira também. Dependendo dos minutos que ele jogar, da logística que for feita, se ele jogar na terça contra o Peru, quem sabe Valencia possa jogar na quinta lá em Belo Horizonte. 9h30 esse jogo. Vai ter tempo, água. Volta na quarta-feira, chega já quarta em Belo Horizonte, fica com o grupo na concentração lá no hotel em Belo Horizonte e vai pro jogo. E vai pro jogo. Se ele jogar terça, o Enner Valencia vai ter que jogar quinta-feira, gente. Pelo amor de Deus, né? Se ele tá recuperado, ainda bem que tá recuperado, tá pronto para ajudar a sua seleção, também tem que estar pronto para ajudar o Inter. Vamos ver o que vai ser do Valencia, se ele vai mesmo ser relacionado, pelo menos ficar no banco, ou entrar no jogo do Equador contra o Peru na terça-feira, tá certo? Bom, agora eu quero falar aqui do emissário que está em Porto Alegre, tá? Para negociar um jogador do Internacional. Eu estou falando do Wesley, atacante que agora desperta mais uma vez o interesse do América do México. Qual que é a informação? O América do México enviou um empresário aqui do Brasil, que foi permitido pelo clube mexicano a negociar com o Internacional, aqui para Porto Alegre. Esse emissário já está em Porto Alegre e vai tentar tocar essas negociações com o Inter, com o Wesley e também os empresários do atacante do Internacional, que ainda tem vínculo até 2026, a gente sabe disso, mas o que a gente pode dizer para vocês, tá? Claro, o titular, que é o ficha 1 para ser vendido pelo Inter nesta janela, é o Wesley. O Inter ainda precisa vender. E o Vitão, por mais que tenha o interesse do jogador, do empresário de voltar para a Europa, o Inter vai tentar segurar essa venda até dezembro para não perder o seu zagueiro titular, seu principal zagueiro, para a Libertadores e para a Copa do Brasil principalmente. Então, o Wesley, sim, é um ficha 1 hoje para ser vendido. O que o Inter pensa? 12 milhões de euros. O Inter tem 50%, o Palmeiras tem os outros 50%. Claro, tu pode tentar negociar com o Palmeiras para o Palmeiras baixar o valor dos seus direitos econômicos e ficar mais um pedaço maior para o Inter? Pode, mas é pouco provável que o Palmeiras vai aceitar. Então, no mundo ideal, seria tu vender por 12 e ficar com 6 milhões de euros da venda do Wesley, tá? Então, tem um emissário aqui que está negociando e é bem possível que tenha algum avanço nessas tratativas nos próximos dias. Deixa eu dar um F5 na janela do Inter aqui para vocês. O Alan Benítez está contratado, lateral direito de 31 anos do Cerro Porteño, termina o vínculo, vem para o Inter, tá? Esse aí não vai melar o negócio, o Cerro até tentou renovar com ele, mas não vai acontecer. Esse jogador vem para o Inter nos próximos dias, tá? Termina o contrato agora no final de junho, no início de julho ele chega aqui em Porto Alegre para assinar com o Inter por um ano e meio de contrato, tá? Alan Benítez é reforço do Inter, claro, é reforço. Tá acertado, tem que assinar agora. Em relação à lateral, é isso. Tá? Lateral esquerdo não deve vir, o Inter confia muito na plenitude da recuperação do Bernabé e que o Ramon vai dar conta do recado nesse meio tempo. Volante, tá? William Arão, a informação que eu tenho é que ele ainda não foi procurado pelo Inter, Fernandinho também não foi procurado pelo Inter e tá tendo aí, não vou dizer vasculhamento, a direção tá vasculhando o mercado atrás desse volante, seja primeiro ou seja segundo. O Irala, a gente sabe, tá esperando uma proposta do Inter, até o momento não foi feita. Ele está aguardando, seu empresário está aguardando que o Inter vai fazer uma proposta por ele, mas até o momento não aconteceu. E em relação ao primeiro volante, ainda não tem nada nem conversado, nem acertado para atualizar aqui, tá? Então, o Alan Benítez está contratado, primeiro ou segundo volante, o Irala está esperando proposta. Pelo primeiro, o Inter ainda não procurou o Arão, nem Fernandinho, nem, pelo menos do que a gente tem aí, outro nome, tá? Em relação ao Inestrosa, é bem difícil que aconteça. O Botafogo está tentando a contratação. O Atlético Nacional pediu para Inter e Cruzeiro há um mês atrás 5 de euros e agora já está pedindo 8, porque viu que tem mais clubes interessados no Inestrosa. Joaquim Correia deve para o Botafogo e aí o Inter está de olho ainda no mercado procurando um centroavante mais de área. O Alejandro do CSKA
foi sondado há um tempo atrás, não evoluiu até o momento. E o Inter também está procurando zagueiros, pensando na possibilidade ou de alguma saída, mas também de agregar qualidade ao seu elenco. É isso que dá para a gente atualizar de mercado, que tem muitos nomes sondados, procurados, monitorados, mas de negociação avançada ou fechada, só o Alan Benítez até o momento. Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Colorado. Beijão, um abraço e até a próxima.